Para dar início à mesa redonda, convido a subirem ao palco José António Cortês, coordenador do Gabinete de Estudos da CCP, Paulo Pereira da Silva, CEO da Renova, Henrique Mouriscas, diretor-geral da empresa do Grupo IBM Softinsa, e António Nogueira Leite, economista e professor universitário. Enfim, como sabem, estamos é uma forma, apesar de tudo, moderada de dizer, estamos bastante atrasados em relação ao horário que estava previsto e, portanto, agora vamos ter que ajustar um bocadinho aqui os tempos. Tínhamos previsto que esta parte do painel tivesse a duração de cerca de 1 hora, que permitiria intervenções entre os 15 e os 20 minutos para cada um dos intervenientes. E tínhamos depois ainda previsto uma intervenção do professor Augusto Mateus, que eu proponho aqui que simplesmente se corte do programa e que, portanto, esgotaremos com o painel, enfim, e penso que estamos muito bem, o resto da manhã e, portanto, prolongando um bocadinho mais para além do meio-dia e meia hora, que era a hora inicial que estava previsto. A minha função aqui não é bem de moderador, no sentido em que não vou propriamente orientar as intervenções, mas gostaria de apresentar um pouco os participantes neste painel. Eu penso que são pessoas conhecidas e, portanto, não preciso aqui de grandes descrições curriculares, mas, de qualquer forma, daria aqui umas notas que reuni, que penso que sejam corretas. Portanto, temos aqui à minha esquerda António Nogueira Leite, economista, professor da Universidade Nova na School of Business Economic, presidente do Conselho de Administração da Cidade de Ponte Verde. Penso que são duas funções que importa destacar, não é? Depois temos Paulo Pereira da Silva, engenheiro na área de Engenharia Física, presidente da Renova S.A., e seguramente um empresário, empreendedor e inovador no nosso país, bastante conhecido de todos pelo trabalho que tem feito. E, finalmente, aqui no centro deste painel, Henrique Mouriscas, licenciado em Gestão de Empresas, diretor-geral da Softinsa, empresa do Grupo IBM, especializada em serviços de gestão e desenvolvimento de aplicações e infraestruturas, e que é responsável pela criação e desenvolvimento do importante centro de nearshore de Softinsa em Tomar. Penso que consegui dar em breves palavras o perfil do nosso painel, portanto, um perfil que tem aqui uma dimensão bastante orientada para o conhecimento de trabalho em áreas empresariais e, portanto, certamente poderão compensar um pouco um certo ceticismo que normalmente, quando se faz uma abordagem desligada ou menos ligada ao concreto, se tem tendência a dar. Da minha parte, só aqui tinha aqui algumas notas para transmitir, mas penso que a intervenção do professor Augusto Mateus esgotou-nos em termos de capacidade de dizer alguma coisa de novo. Só sintetizar, porque a intervenção foi longa, 3 ou 4 ideias, muito rapidamente, daquilo que me parece que neste estudo é bastante claro e relevante para o trabalho, nomeadamente, que em termos da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal também nos interessa desenvolver. No fundo, o que está aqui, com base neste manancial de informação, desta quantidade enorme de números, que são números novos, números desconhecidos, digamos, das estatísticas oficiais, na maior parte deles, aquilo que nos interessa, sobretudo, é a partir daqui saber e discutir e saber e pensar quais são as políticas económicas que o país carece para poder superar os problemas e aquilo que o próprio estudo designa como os fatores críticos que caracterizam a nossa economia. Portanto, no fundo, também a designação que adotámos que políticas económicas de Portugal, numa altura de campanha eleitoral, numa altura de debate político mais intenso, certamente que é também um bom momento para aqui podermos refletir, com base na informação que nos foi facultada, quais são essas políticas. Já foram dados aqui muita informação e muitos elementos sobre os elementos de política que deverão estar na base das orientações das políticas públicas, mas temos que ter a noção de que o debate público, como também já foi dito, muitas vezes é mais pobre, é muito dominado por fatores político-partidários, sobretudo em períodos de campanha eleitoral, em que, por vezes, as posições são muito extremadas entre aqueles que veem o país como sendo uma economia de sucesso, como sendo uma espécie de campeões da Europa numa série de indicadores, e aqueles que veem país à beira do abismo, praticamente a cair quase numa situação de impasse.
E, portanto, entre isto, penso que é possível fazer uma outra leitura, sobretudo porque depois também, e isso é que é uma verdade, as políticas públicas ao longo destas últimas décadas, independentemente dos governos, têm sido muito marcadas pela gestão da conjuntura, pelas crises e pela necessidade de se inserir em respostas de ciclo curto, portanto, políticas conjunturais. E, naturalmente, que os grandes objetivos mais estratégicos, mais estruturais, ficam muitas vezes em enunciados genéricos e não conseguem depois descer ao concreto e traduzir-se em políticas muito consolidadas. Como todos vimos, o trabalho do professor Augusto Mateus ultrapassa esta dimensão do conjuntural, dos pequenos ciclos de evolução da nossa economia, para se fixar naquilo que é o estrutural, no fundo aquilo que é Portugal como problema, ou a realidade económica como um problema, ou seja, os fatores críticos que no fundo condicionam a nossa evolução e o nosso desenvolvimento, e depois os desafios e as propostas que temos que, num horizonte de médio ou mesmo até de longo prazo, que encontrar para responder a esses desafios. Ou seja, penso que há, apesar de tudo, uma ideia que é nuclear em todo o trabalho, que é a necessidade de reposicionar a nossa economia nas cadeias globais de produção. Digamos que se há um tema ou uma ideia ou um desafio que está claramente presente ao longo de todo o trabalho, poderíamos sintetizá-lo nesta expressão. Utilizando dois conceitos que foram aqui apresentados e que penso que são bastante novos, mas também, sobretudo, uma base de trabalho importante, que é a servitização, por um lado, e a economia de valor. Portanto, a servitização numa lógica de sucessão daquilo que foi a terceirização das economias, talvez um conceito melhor do que o de indústria 4.0, que muitas vezes se utiliza, no fundo a servitização tem um pouco a ver com isso, e a economia de valor, como também já foi dito, na sucessão daquilo que é a economia das quantidades, a economia voltada sobretudo para a primeira e a segunda revolução industrial, orientada muito pelas economias de escala, pelas quantidades e pelo volume, e, portanto, menos centrada na criação de valor por unidade produzida. E, portanto, estes dois conceitos são importantes porque o diagnóstico que é feito nos mostra que quer na servitização, quer na criação de valor, estamos bastante longe de ter um desempenho que se possa considerar satisfatório. O que é que isto significa ao fazermos essa análise? Que temos um desafio que é fundamental, que é o de aumentar as componentes imateriais e das atividades de serviços na estrutura produtiva do país. Digamos que se pudéssemos sintetizar, do meu ponto de vista, aquilo que é a orientação fundamental que neste estudo e neste conjunto de manancial informativo nos é facultada, é isso. Portanto, quando o estudo fala de comércio e serviços, é exatamente nisto que estamos a falar. Nas questões do imaterial, na questão da extensão da dimensão dos serviços a nível de toda a economia. Porque o conceito de servitização é precisamente um conceito transversal a todos os setores de atividade, ao contrário do conceito da terceirização, que é um conceito ainda orientado para uma lógica de divisão sectorial entre os vários setores. A servitização é transversal a todos os setores e, nessa perspectiva, é, sobretudo, uma economia do imaterial e do desenvolvimento dos fatores imateriais de competitividade que está aqui em causa. O exemplo das exportações, que foi aqui apresentado, penso que é talvez o mais esclarecedor, porque é aquele também que mais contraria aquilo que é um discurso oficial que vem sido ao longo das décadas e independentemente até dos governos, apresentado como uma grande bandeira, que tem a ver com o volume das exportações brutas da economia portuguesa a representarem qualquer coisa próximo de 50% do PIB, o que, portanto, subentende que estamos numa via de internacionalização adequada, ou seja, temos uma economia aberta, há que prosseguir o mesmo caminho. O que este trabalho vem claramente mostrar é que, sendo fundamental avaliar as exportações em termos de incorporação de valor gerado em Portugal, isto não é inteiramente verdade. Ou seja, precisamos de exportar mais, mas precisamos, sobretudo, de exportar melhor. Ou seja, temos que olhar menos para as exportações brutas e mais para as exportações líquidas, isto é, a única forma de conseguirmos exportar melhor não é ter uma política de substituição de importações, que é obviamente algo de praticamente impossível de realizar, sobretudo em tempos mais ou menos curtos, não temos capacidade de o fazer, senão em nichos muito específicos. Aquilo que temos é que mudar o nosso perfil exportador, mudar o nosso modelo económico. Portanto, há aqui um problema de qualidade das nossas exportações que está em causa e, portanto, dizer apenas que se vai apoiar o setor exportador, que ainda por cima é apenas um segmento das cadeias de valor, é pobre e não é suficiente. Portanto, aquilo que tem sido as políticas de privilegiar as empresas do dito setor exportador dos apoios públicos é uma visão curta e uma visão que não tem em conta precisamente aquilo que é o valor incorporado a montante
dessas mesmas empresas exportadoras e, por outro lado, não tem em conta a necessidade de modificar o perfil exportador, de ter um modelo económico diferente daquele que temos. Finalmente, só para acabar mesmo, aquilo que é um tema que esteve aqui presente e que eu gostaria de reforçar, que é o problema do investimento. Diria que este talvez seja a prioridade absoluta da economia até ao final desta década. Se não conseguirmos inverter o ciclo de baixo investimento que temos tido no país ao longo das últimas décadas, e que, aliás, vários governos têm prometido alterar, penso que não vamos a lado nenhum. O estudo mostrou isso, a intervenção do professor Augusto Mateus deu sobre isso já a informação necessária. Mas isto, do ponto de vista, sobretudo, do investimento, também requer mais e melhor investimento. Não apenas mais investimento, mas também melhor investimento. E o que é que significa melhor investimento? Significa, em primeiro lugar, que não cabe ao Estado escolher os setores económicos de atividade que devem ser apoiados, portanto, fazer escolhas sectoriais não faz nenhum sentido e é uma visão distorcida daquilo que é o papel incentivador das políticas públicas e do Estado, mas significa fazer escolhas, significa saber quais são os verdadeiros fatores competitivos que interessa apoiar. Portanto, escolhas não sobre setores, mas escolhas sobre fatores competitivos. Ou seja, tem que existir um critério de muito maior seletividade do que existiu, nomeadamente, nos programas anteriores, nos vários PTs que tivemos até agora. Isto porque, se continuarmos a pensar que basta prolongar aquilo que temos feito até agora e fazer mais do mesmo, porque estamos no bom caminho, dificilmente vamos atingir os resultados que se esperam. Precisamos de mais e melhor investimento e precisamos de mais e melhor investimento, quer público, quer investimento privado. Mas ambos focados num conceito que também é desenvolvido no estudo, que é a economia real. Quer o investimento público, quer o investimento privado, têm que ter como foco a economia real. Portanto, temos que ter uma política de investimento claramente que fomente um tecido empresarial mais robusto, e mais robusto significa em termos de maior dimensão das nossas empresas, de maior capitalização das nossas empresas e de melhor capacidade de organização e gestão, mais diversificado, ou seja, com maior preenchimento, nomeadamente das cadeias de valor, e mais articulado, portanto, a existência de plataformas colaborativas que o estudo também desenvolve. Ou seja, é desejável que este trabalho de política tenha um âmbito sistémico e consiga, sobretudo, aumentar a cooperação. Cooperação entre empresas, por um lado, cooperação entre o público e o privado, e cooperação entre a economia real e aquilo que é, nomeadamente, o sistema de ensino e de investigação. São desafios em 3 domínios que tem que se fazer muito mais nesta área do trabalho cooperativo. Como já foi dito, nós temos aqui 2 questões que enfrentar. Por um lado, saber o que é que devemos fazer, e, portanto, normalmente isso os economistas, os analistas enunciam, e há muitos trabalhos sobre isso. Outra coisa que não é exatamente, embora seja dependente de saber o que fazer, não é exatamente a mesma coisa, como já foi dito, é saber como fazer. E eu acho que temos hoje um déficit por várias razões, vários constrangimentos que existem neste como fazer. Não quero dizer com isto que os dinheiros públicos, e nomeadamente os dinheiros do PT, não sejam todos gastos. Provavelmente são. Nós temos alguma capacidade de conseguir sempre, mesmo que com alguma necessidade de prolongar o número de anos de execução dos programas, esgotar o dinheiro todo, mas é preciso saber se estamos a gastá-lo bem, sobretudo. E, normalmente, quando se quer gastar o dinheiro todo já nesta fase final dos programas, os critérios de seletividade são ainda mais fluidos do que aqueles que eram inicialmente. Isso significa que temos que ter um PT 2030 diferente do que foi o PT 2020 e capaz de incorporar as mudanças de paradigma e os novos desafios que aqui estamos a falar, porque se for mais do mesmo, aquilo que vai acontecer é que vamos ter mais uma década, seguramente uma década perdida, uma década de crescimento medíocre ou mesmo de estagnação económica, porque neste contexto não podemos continuar a crescer abaixo dos 2%, temos que crescer um pouco mais. E temos que ter uma política orçamental, como também já foi aqui dito, não apenas fixado naquilo que é a gestão das contas públicas, não apenas fixado naquilo que são as contas certas, mas uma política orçamental que seja também um instrumento de política económica, um instrumento de competitividade e de criação de riqueza, e que, portanto, essa dimensão da política orçamental esteja presente nos próximos orçamentos. São algumas notas de uma breve síntese daquilo que aqui nos foi dito. Naturalmente, não é pensável que nós aqui neste painel, no tempo que nos é reservado,
possamos fazer uma análise aprofundada de todo este trabalho. Digamos que isto também é um trabalho que vai ser um documento, sobretudo, que nos vai acompanhar e ser útil em todas as reflexões que vamos fazendo e em todas as leituras que procuramos fazer da economia e na definição de estratégias para a economia. É para ser lido, para ser trabalhado e, portanto, neste sentido, obviamente, que nós aqui apenas daremos alguns contributos. O nosso painel tem aqui a vantagem de ter uma experiência também neste como fazer, que há pouco estava a referir, e, portanto, certamente nos vão dar exemplos que nos vão criar, pelo menos aqui, um bocadinho mais de otimismo relativamente ao que se vem fazendo em Portugal e que é, certamente, em muitos casos, coisas bem feitas e coisas muito importantes. Poderíamos seguir a ordem, talvez, que está presente no programa, não sei se concordam, é relativamente irrelevante, mas nesse sentido, talvez pudéssemos começar pelo engenheiro Paulo Pereira da Silva, que poderia, digamos, abrir a sua intervenção, diria com o tempo que temos, entre 10 minutos, um bocadinho mais, mas não muito mais. Tentar ser rápido. Pois, diga-me o tempo, se me perder um bocadinho. Deixe-me dizer, primeiro que tudo, muito obrigado, Engenheiro Vieira Lopes, por me ter convidado, a simpatia de me ter convidado aqui, e muito mais muito obrigado aos dois, Engenheiro Vieira Lopes e ao professor Augusto Mateus, pelo estudo. Eu gostei imenso de ler, não tive tempo de ler em profundidade, mas aprendi muito aqui. Gosto imenso de falar de valor acrescentado e de valor, muito mais do que valores brutos. Muda completamente a mudança, muda completamente a nossa perspectiva das coisas, e acho que há aqui mesmo muito informação interessante. Eu, como tinha lido o estudo, tinha tomado umas notas das coisas que achei mais importantes, mas acho que não vou falar nada disso, porque eu não sou um economista teórico, sou um físico teórico, não sou economista teórico, e foi aqui tudo tão bem explicado que não ia fazer aqui uma figura um bocadinho ridícula de estar a falar. Vou fazer de outra coisa e, se calhar, ser mais rápido e tentar falar do pouco que eu posso saber, que é da minha experiência e da minha experiência profissional como empresário neste mundo em que vivemos. Em que eu sei que houve aqui muitas coisas que me tocaram profundamente, porque tiveram muito a ver com a minha vida, pelo menos desde que estou à frente da Renova. Deixem-me dizer, Portugal é um país, apesar de tudo, em número de habitantes pequeno. A Renova era uma marca fundadora e líder em Portugal desde sempre, porque fundou o mercado de produtos de papel a partir de produtos de consumo à base de papel, fundadora e líder. E estávamos aqui, enfim, com alguma concorrência, enfim. Nos anos 80 começou a aparecer alguma perspectiva de concorrência em Espanha, porque alguns colegas nossos espanhóis foram vendidos a multinacionais norte-americanas. E nós começámos a sentir aqui alguma vulnerabilidade de ter uma posição muito forte, mas no território muito pequeno. E a única maneira que achámos que se podia fazer de defesa era ir para a Espanha. Pronto. Ir para a Espanha, o que é ir para a Espanha? Aí cometemos alguns erros, foi preciso aprender muito, e para mim, aquilo que foi importante e que foi, se calhar, a estratégia mais importante da empresa foi a marca. Foi internacionalizar uma marca. Portanto, nós só vendíamos produtos debaixo da nossa marca, só vendemos praticamente produtos debaixo da nossa marca, portanto, foi vender essa marca. O que é uma marca? É uma ligação com os cidadãos. Não são somente átomos ou moléculas com que são feitos os produtos. É um trabalho que é difícil, porque enquanto vender átomos, se calhar, é vender barato, ser muito eficiente, ter as melhores máquinas e entrar, se calhar, num leilão todos os anos e depois vender a coisa mais barata, mas eu acho que não é aí que se cria valor a sério. E um dos déficits que Portugal tem é essa falta de marcas, é essa falta de valor intangível dos nossos produtos. Nós somos ótimos a fazer coisas, eu acho que somos mesmo ótimos a fazer coisas, mas temos muita dificuldade em ser capazes de as vender, em construir uma marca, uma narrativa, algo que está por trás disso. Fazer marcas, estar a vender marca, no nosso caso, em países com alguma desenvolvidos, portanto,
com alguma maturidade de um ponto de vista de consumo, implicou diferenciação, implicou inovação. E muita dessa diferenciação não tem a ver com máquinas diferentes ou com alguma tecnologia. Tem a ver com design, tem a ver com olhar para a perspectiva dos cidadãos e dar-lhes produtos que possam gostar, que possam comprar. E, ao mesmo tempo, com os nossos clientes, que seria a distribuição, os retailers. Aquilo que nós temos que propor a cada um dos retailers tem que fazer sentido com a sua própria estratégia. Isto traz aqui um bocadinho de complexidade. No passado nós conseguimos ter uma estratégia para um país. Neste momento, totalmente impossível, porque os sítios onde nós vendemos são totalmente com perspectivas diferentes. Temos que ter não sei quantas. Isto traz imensa complexidade. É engraçado porque no estudo falava aqui de alguma complexidade, territórios, mercados, sociedades, dados, cidadãos. Portanto, tudo isto são coisas que trazem uma enorme complexidade e nós temos que ser capazes de gerir complexidade. Mas é também a partir dessa complexidade que sai o valor. É preciso ter gente, a maior diferença entre as empresas, neste caso, é ter pessoas muito boas, ter uma enorme diversidade, ter pessoas que venham de sítios muito diferentes, formações muito distintas. Deixa-me chamar aqui a atenção por uma coisa que é as pessoas doutoradas. Às vezes faz uma enorme diferença ir buscar uma pessoa doutorada, porque tem uma capacidade de resolver coisas e de não necessariamente tecnológica, mas já fez muita coisa, já estudou muita coisa, mesmo nas outras áreas. É uma coisa que eu acho muito importante para uma inovação. A inovação não é só inovação tecnológica. Deixa-me falar. A marca, para mim, tem imensa importância. Felizmente começa a haver mais marcas, começam a existir mais marcas em Portugal, mas praticamente não há uma marca global em Portugal que esteja em todo lado. O conseguir estar com essa marca em diferentes países é um trabalho muito lento. Custa muito. Implica muito esforço, implica cometer erros, mudar, persistir. Não se faz uma marca de um momento para o outro. Possivelmente, se for um produto tecnológico que não existe e começa a existir, isso faz-se. Mas em produtos normais demora imenso. Implica construir narrativas, ser capaz de, nesse caso, nos renovarmos todos os anos quando estamos a apresentar coisas aos nossos clientes. Neste momento também muito, estamos a falar de serviços aos cidadãos nas vendas que nós temos a partir das nossas lojas diretamente para os cidadãos pela internet. É toda uma mudança brutal na maneira de ver a empresa. Uma vez perguntaram-me, a Renova é um case study internacional, e perguntaram-me em Stanford, os carros de lecionado em muitas escolas, e perguntaram-me em Stanford, nos últimos 20 anos, qual foi a sua maior preocupação ou o seu maior trabalho. Eu nunca tinha pensado no assunto, nunca tinha feito essa pergunta, e só foi desestruturar a Renova, porque nós éramos uma marca muito, se eu posso dizer, um bocadinho conservadora na maneira toda, num país muito pequeno. Em qualquer país onde nós estamos, somos uma startup. E temos que começar como uma startup, com uma gestão, inovar até na gestão. Isso é preciso tecnologia, mas é preciso pessoas com essa capacidade. Portanto, isso foi desestruturar aquilo que existia para construir uma coisa diferente de uma startup, mas no mundo inteiro. Há aqui muitas áreas que eu acho que são muito importantes. O estudo também fala de não se ver tanto, possivelmente, de linhas de produção, mas de se ver a empresa como um todo. Cada vez nós temos esse aspecto com uma enorme importância. Todas as questões ligadas à sustentabilidade hoje em dia são absolutamente essenciais para poder estar com uma marca onde quer que se esteja. Na complexidade brutal do mundo, e que porque o mundo já mudou, mas está a mudar, isto implica ter uma robustez muito grande nos dados que nós temos. Eu gostei muito de estar a ver neste estudo, nós estarmos a falar de valores brutos ou estarmos a falar de valor acrescentado, as coisas são completamente diferentes. Pronto, isto enganarmos é uma coisa que de um ponto de vista de gestão,
é uma coisa que, como é que eu ia dizer, pode ser muito confortável, mas tem maus resultados. Esta capacidade de ter uma robustez muito grande de números, mas depois uma enorme flexibilidade na adaptação da estratégia fundamental que está definida, essa enorme capacidade de adaptação, para mim é muito importante, e só se consegue com pessoas que sejam pessoas muito válidas e com muita autonomia. Por isso que eu falo muito nos doutorados de pessoas que são muito boas, que obviamente que vão custar algum dinheiro. Eu podia estar aqui horas a falar sobre este assunto. Deixem-me dizer outra coisa, nós na nossa comunicação toda e em muitos dos produtos usamos muito artistas, gente diferente, ir buscar talento em áreas que são muito diferentes e que usamos e tentamos incorporar nos nossos produtos, são custos afundados, pronto, mas é assim. Agora deixa-me vestir um outro casaco. A Renova foi fundadora, eu fui o primeiro presidente de uma associação em Portugal de produtos de luxo, que a chamamos L'Oréal, porque exatamente quando nós vemos em França, se calhar a pessoa mais rica do mundo tem empresas que têm marcas e se calhar aquilo é tudo tercializado, quer dizer, não tem tecnologia, pouca terá naquilo que tem. Mas nós precisamos de ter produtos caros em Portugal, produtos de luxo, vender não por ser barato, mas porque as pessoas têm vontade de os comprar e estão com a capacidade e querem investir neles. E esse aspecto é muito importante, por isso fizemos essa associação que se chama L'Oréal, e peço desculpa estar aqui a fazer publicidade, de produtos de luxo em Portugal, exatamente como existem em França, em Espanha, com uma importância muito grande e que está dentro de uma federação europeia de produtos de luxo. A Europa é o mercado, é o continente com mais marcas de luxo. Nós vemos Itália, foi aqui dado como exemplo muitas coisas. Portanto, de entrarmos um bocadinho no país todo nessa criação de valor e de conseguir vender narrativas, ficções e não só átomos. Obviamente tem que ser extremamente competitivo do ponto de vista, eu diria, de produção, mas isso só não chega pôr-lhe em cima esse intangível todo e conseguir com que os cidadãos, eu gosto de falar de cidadãos, que valorizem esse intangível. Tem sido essa a minha luta nos últimos anos. Acho que a Renova tem imensos desafios pela frente, mas neste momento com a marca já aí pelos 4 cantos do mundo, em alguns países, no México, com tercialização da produção lá, na China, a vender muito pouco, mas a vender os nossos produtos mais caros são na China, que são vendidos já em plataformas digitais da Alibaba, uma coisa que se chama Tmall, e no TikTok. Aprendemos imenso a fazer vendas no TikTok. Temos em Torres Novas, como sabem, a Renova está sediada em Torres Novas, nós temos um estúdio na fábrica antiga, onde temos 2 chineses que fazem vendas online para a China, que são capazes de estar ali 2 horas a vender o produto e depois está um operador nosso na China a comprar. Portanto, todas estas, a logística das pessoas, dos produtos, tudo fala nisso. Hoje em dia as coisas estão tão diferentes e são tão globalizadas que temos que ver o mundo de maneira muito diferente e deixa-me ter, e fazer experiências diferentes com muito entusiasmo e de forma muito diversa. Para isto são precisas pessoas, eu acho, vou terminar só por isso, eu acho que em Portugal nós temos pessoas fantásticas e eu considero um privilégio liderar o grupo de pessoas que lidero na Renova, que são perfeitamente fantásticas para conseguir fazer e desenvolver estas coisas. Podia estar aqui horas a falar, mas não tinha nada a ver com isto tudo. Pronto, não sei, muito obrigado. Seguidamente dava a palavra ao Dr. Henrique Mariscas. Muito obrigado. Bem, primeiro, permitam-me agradecer aqui o convite para estar hoje presente. As palavras do Sr. Presidente da CCP, quando me apresentou. Portanto, eu sou da área de sistemas de informação. As vossas expectativas relativamente à minha intervenção já estão corretamente geridas. E queria falar convosco aqui de um caso que que passei na minha vida profissional e que me fui recordando ao longo da leitura que fiz deste estudo,
que já foi aqui referido. Portanto, eu em 2013 estive como responsável da abertura do primeiro centro nearshore fora das grandes cidades, Lisboa e Porto, e na altura eu sempre considerei que era um caso, e 10 anos desde a abertura do centro permite-nos criar aqui um distanciamento e olhar de uma forma mais analítica e com dados para este evento. Um dos grandes fatores de sucesso que eu considero que este centro teve é que este centro nunca foi, por nós, considerado um centro da IBM, nem um centro da Softinsa. O centro que abrimos em Tomar resulta de uma parceria, e uma parceria com o professor Augusto Mateus, na condição de parceiro na altura, como presidente do Conselho Geral do IPT, uma parceria entre nós, o Politécnico de Tomar e a Câmara Municipal de Tomar. Isto permitiu-nos criar fóruns regulares, onde entre os três discutíamos todos os desafios que íamos encontrando no caminho da criação e todas as soluções que podíamos trazer para cima da mesa. Nós, com o Centro de Tomar, conseguimos, por um lado, encontrar emprego para um conjunto de profissionais que havia na região, que eram licenciados, mas que não estavam no seu trabalho a executar aquilo para o qual tinham sido formados e, portanto, de facto, acrescentarem mais valor. Também conseguimos trazer profissionais que estavam em Lisboa e no Porto e com a oferta de emprego conseguiram voltar para casa. E também, curiosamente, houve uma altura que houve uma crise no setor da construção, converter pessoas que tinham uma base de conhecimento na área de engenharia para a área dos sistemas de informação. E, de facto, foi gratificante, mas isto, de facto, funcionou porque funcionámos em parceria. E tivemos muitas iniciativas com o Politécnico, onde nós, de facto, identificávamos e partilhávamos com o Politécnico quais eram as necessidades que estávamos a ver no mercado. Posso-vos dizer, por exemplo, houve uma altura que nós validámos. Nenhuma universidade em Portugal lecionava sobre desenvolvimento de aplicações móveis. E nós, em conjunto com o Politécnico, vamos a Apple até Tomar, e a Apple disponibilizou licenças e formação nessa área específica. Nós, hoje em dia, temos connosco pessoas que desenvolvem nessa área, que têm essa competência e que exportamos de Tomar para o mundo. E, de facto, foi aqui algo que foi gratificante ao longo deste tempo. Foi tão gratificante e um projeto que foi tão bem sucedido que nós hoje em dia não temos só o Centro de Nearshore em Tomar. Depois de Tomar, em 2013, abrimos Viseu, depois de Viseu abrimos o Fundão, depois do Fundão abrimos Porto Alegre, em seguida Vila Real e este ano vamos abrir mais um centro em Coimbra. E quando olhamos para estes centros, uma das coisas que vos pode passar pela cabeça é assim, pois vocês foram para Tomar porque tinham custos baixos. Dentro do grupo IBM é relativamente fácil comparar os custos. Quando alguém ganha um projeto por essa Europa fora e pede profissionais e soluções para endereçar os requisitos dos nossos clientes, é relativamente fácil comparar os preços. E vou-vos dizer, nós não conseguimos ser competitivos por preço. Nem preço, nem quantidade. A Roménia bate-nos por preço, a Polónia bate-nos por preço. Portanto, a única forma de nós termos de ser competitivos neste mercado é com conhecimento. De facto, é aí que nos diferenciamos. E a forma que nós encontramos para ter uma oferta diferenciadora no mercado e no nosso caso das exportações dentro do grupo IBM foi efetivamente esta parceria que temos com instituições de ensino. Portanto, o facto de nós encontrarmos instituições de ensino que estão disponíveis, por um lado, para nos ouvir, que nós possamos partilhar com eles quais é que são as necessidades do mercado, e por outro, adotar
e lecionar estes conteúdos programáticos nas suas formações e também terem a humildade de dizerem era interessante lecionarmos isso, mas não temos competência dentro de casa. Portanto, arranjem lá a forma de trazer essa competência e nós lecionamos muitas aulas, neste caso no Politécnico de Tomar, que de facto fazem a diferença. E o que é que acontece? O que nós notamos é as instituições de ensino com as quais conseguimos trabalhar, o time to market de um aluno que sai recém-licenciado até que começa a ser produtivo no mercado de trabalho é muito mais reduzido. Porque eles, no caso de Tomar, quando saem do Politécnico, eles já sabem que se querem ou não vir trabalhar connosco e dentro disso, em que área é que querem vir trabalhar e onde é que querem vir a desenvolver a sua carreira. E, portanto, esse foi um exemplo que foi gratificante e ao longo do estudo eu fui reparando que algumas coisas nestes 10 anos, nesse projeto, fizemos bem. E de facto, é meritório. Não é meritório nosso, é do Politécnico de Tomar e é da Câmara Municipal de Tomar, que embarcaram todos neste projeto. Queria-vos falar só aqui de outro tema que me tenho debruçado muito ultimamente e que o vejo na nossa economia como uma oportunidade e uma ameaça simultaneamente. E falando aqui da minha área da tecnologia, eu vejo a inteligência artificial generativa ser algo que vai claramente mudar radicalmente a forma como trabalhamos. Não acredito que venha a substituir o trabalhador no seu dia-a-dia. Acredito sim que é uma ferramenta de produtividade, pode complementar aquilo que nós fazemos. E para não estar aqui a falar em outros casos, e olhando para dentro da minha casa, portanto, parte do trabalho que fazemos é desenvolver código. Nós estamos a ver, neste momento, com o estado atual da tecnologia, ganhos de produtividade na casa dos 20% a 30%. Portanto, eu considero que é fundamental e depois há um conjunto de outros casos, não é? A atenção ao cliente, um conjunto de outros casos de uso que podem ser implementados utilizando esta tecnologia. Eu acho que é obrigatório nós olharmos para esta tecnologia e adotarmos, mas não nos limitarmos a ser uns meros utilizadores. Eu acho muito bem o ChatGPT e que todos nós tenhamos uma conta e que façamos aí algumas experiências, mas nós temos que ter a ambição de ir um bocadinho mais longe. Nós temos que saber cientificamente o que é que está ali por trás. A inteligência artificial não é uma black box que está ali fechada, portanto temos que ter pessoas especializadas que saibam trabalhar nesta tecnologia e temos também que estar disponíveis para formar todos os nossos trabalhadores e adaptar as nossas organizações a trabalhar e a tirar toda a potencialidade que este tipo de tecnologia tem. E, portanto, acho que é um comboio que não nos podemos dar ao luxo de perder. E portanto, era esta a breve intervenção que tinha também para permitir que algum tempo. Muito obrigado. Obrigado. E agora dava a palavra ao professor António Nogueira Leite. Dado o adiantado da hora, vou tentar ser bastante breve. Primeiro agradecer o convite para estar aqui, agradecer também a leitura que me foi proporcionada pelo trabalho do Augusto Mateus, a importância dos números e dos verdadeiros números e uma certa resistência que existe, não tanto nas empresas, os bons gestores e os bons empresários já ultrapassaram isso, ou então estão fora do mercado, mas sobretudo na opinião publicada na indústria do documentário, que é uma indústria que nasceu assente na diferenciação salarial, porque há uma data deles que não recebem nada e criam o mercado, e depois há uns que recebem imenso e que fazem o mesmo que os outros.
E como sabem, a indústria dos mídia não conseguiu ainda encontrar um modelo de negócio que fizesse face aos desafios e, portanto, encontra estas formas. Por isso é que em Portugal temos tanto disto e vamos, por exemplo, aos Estados Unidos ou à Inglaterra e não temos. Porquê? Porque encontraram outras formas de fazer omeletes sem ovos. Mas eu queria aqui, apenas somando alguma coisa àquilo que foi dito, há um aspecto que é muito importante neste estudo, é que nós somos permanentemente bombardeados pelo curto prazo. E nós temos que ter a noção que sem estratégia nós vamos ter curtos prazos cada vez piores no futuro. E esse é um ponto que para mim é absolutamente fundamental e que é muito, muito, muito desprezado em Portugal. Eu lembro-me de uma vez estar numa conversa na Faculdade de Economia da Nova, no meu gabinete, eu na altura era presidente do Conselho Científico, talvez tenha sido cedo demais, e havia um professor estrela que aparecia por lá, dava umas aulas e pertencia a outra faculdade. É o atual Presidente da República. E uma vez eu estava a dizer, isto é uma maçada, porque temos aqui este problema, ninguém quer saber, as pessoas riem-se, e os outros dizem, você preocupa-se demais, não vai chegar a velho, Ele dizia, você tem que ter uma coisa na cabeça. Ter razão antes de tempo é completamente inútil. Ora, isto é falso. Porque os países que estão melhor, as empresas que estão melhor, são aquelas que perspectivam o futuro melhor. Sempre que nós não conseguimos perspectivar de certeza o que é que vai acontecer. Mas temos que ser capazes, pelo menos, de desenhar vários cenários contingentes e ter a nossa organização preparada para esse mesmo cenário. Um aspecto muito importante que já está em curso e que se vai acentuar, um dos ângulos tem a ver com a verdadeira revolução que a inteligência artificial nos vai trazer, mas tem a ver com duas coisas que neste momento estão na Europa, que aconteceram por uma razão que falhámos, que era utilizar um plano de investimento para relançar a economia. Ora, estamos a fazê-lo agora. A Covid foi há 4 anos. Portanto, os americanos resolveram isso em 2020, nós estamos agora. É Bruxelas e são o Conselho dos... Mas, então, estamos a fazer outras coisas. Mas há aí duas áreas que estão bem vistas se não forem demasiado... Quer dizer, que são bem vistas porque são essenciais. Tenho medo é que depois, às vezes, os governos se ponham a fazer coisas que não sabem fazer, porque, sobretudo, não têm informação para o fazer, nem têm os quadros para o fazer. Um dos grandes problemas da política industrial neste momento, por exemplo, num país como Portugal, é que a administração pública está extremamente depauperada de inteligência. Não estou a dizer que as pessoas não são inteligentes, estou a dizer faltam competências. Faltavam competências em 1990, mais em 2000, falam de uma forma confrangedora em 2024. Portanto, é muito difícil, com pouca informação, tomar as decisões certas, mesmo assumindo que o chefe é bem intencionado e que é capaz de refletir sobre dados. E quais é que são as duas coisas que nos estão a mudar a vida e que nos vão mudar ainda mais a vida? Uma é a transformação digital. Isso é verdade no Estado, e o que eu tento passar às vezes às pessoas com quem falo nesta área é dizer, olha, transformação digital não é comprar software, pagar a consultores e comprar cabelagem e equipamentos. Não, é alterar também a forma como a sua organização funciona, os processos que usa, a forma como se relaciona com os seus fornecedores, com os seus clientes, que são, neste caso, os cidadãos contribuintes, que são, enfim, na perspectiva deles, realmente utentes, portanto, quer dizer, porque se for só para gastar, ficamos muito aquém do que seria se efetivamente melhorássemos a nossa organização, porque a tecnologia nos vai permitir melhorar imenso. Nas empresas há menos esse risco, porque como o dinheiro, enfim, como quem gera em princípio, ou é dono, ou se não for dono, tem um mandato para gerir em nome do dono, ou tendo em conta de que se não cria valor, não fica, não é? Ou ganha menos, ou no limite é despedido. Essa percepção tem que ser menos conversada, porque ela está lá, é de sobrevivência. O outro aspecto é a circularização. E isso vai trazer algo que vai acentuar o que foi dito por Augusto Mateus. As pessoas vão passar cada vez mais, até por forma de comportamento e porque nós não conseguimos tratar de todos os resíduos que vamos produzindo no nosso consumo. A minha geração era uma geração que os pais tinham televisões em casa, quando avariavam eram reparadas. Passou-se para uma geração em que, quando avaria, compra outra.
E provavelmente vamos caminhar para uma geração onde, quando avaria, vamos tentar primeiro que o produto tenha a máxima resistência possível e onde provavelmente eu vou ter serviços de manutenção garantindo a qualidade do produto. Só que o homem, em vez de aparecer lá para pôr uma espécie de umas lâmpadas, como punham na traseira das televisões na altura, e se calhar até vai atuar remotamente e resolver o problema, ou mesmo que esteja presencialmente, vai fazê-lo. Mas os produtos começam a ser desenhados em muitas indústrias para ter uma duração maior e para serem suscetíveis de reparação. Eles são todos suscetíveis de reparação, mas mais facilmente suscetíveis de reparação. Algo que está a começar, até por exemplo na indústria têxtil. Na indústria têxtil as pessoas estão a fazer tecidos novos, com padrões novos a partir do anterior. Determinados padrões são muito difíceis de programar. Mas porque são feitos a partir de resíduos, onde nem todos os fios têm o mesmo comprimento. Mas a inteligência artificial aí é ótima para desenhar padrões, que ao fim e ao cabo acaba por encontrar o algoritmo que permite desenhar padrões que aquilo que eu, programador, não conseguia através de coding fazer casar, eles conseguem fazer. E algumas empresas têxtil na Alemanha, o que elas estão a conseguir fazer é, a partir de resíduos têxteis, fazer têxteis e com a ajuda da digitalização, fazer têxteis que de facto sejam uma segunda vida daquilo que foi o material inicial. E nós vamos viver cada vez mais com isto, porque há muitas coisas que nós conseguimos reciclar, mas temos que dar mais durabilidade e maior uso às coisas. Começa a aparecer a moda novamente, como eu lembro que tinha umas primas mais velhas que iam a Londres, quando eu era miúdo, em 1970, e vinham, fantástico, roupa usada. E nós achámos que horror, roupa usada. Quer dizer, passava de uns irmãos para os outros, mas usada, comprada numa outra loja, quer dizer, as pessoas, mesmo que não seja comprada na loja em Londres, mas está-se a criar um mercado para a reutilização. E, portanto, tudo isso significa muito mais serviços na produção. Muito mais serviços na concepção. Eu tenho que ter serviços de inteligência para conceber coisas que antigamente eu não precisava de ter tanto coding por trás das coisas, tanto conhecimento, tanta digitalização, tantas contribuições de pessoas diferentes. Portanto, esta ideia da servitização é uma ideia que se vai intensificar com o progresso tecnológico e com a maneira como nós estamos a evoluir. Esse eu acho que é um ponto essencial e complementa ao estudo que é, os meus parabéns, de facto, super informativo em relação àquilo que é o conhecimento mesmo de pessoas que andam a olhar para os dados, por vezes como eu. O segundo aspecto que eu acho que é muito importante, e lembrei-me por causa, que é a questão, voltando à questão do professor Marcelo, é a questão do longo prazo. Eu vou ser muito rápido, vou tentar contar isto em 2 minutos. Em 2002 fui contratado pelo falecido José Manuel de Melo para ir ajudar. Ele disse que eu quero que vá ajudar o meu filho João a espevitar aquela gente, porque senão aquilo acaba tudo. O que era aquilo? Aquilo era a indústria química, que era gerida por umas pessoas muito inteligentes, mas que não tinham feito o clique, como fez o Paulo Pereira da Silva e muitos outros. Eu sou engenheiro, mas eu também tenho que pensar em equipa, quer dizer, não é por o homem ser economista, como lá cheguei, gozavam, economista, professor, não tenho nada que falar com ele. Agora, as empresas vivem, eu aprendia com eles aprendiam comigo, as pessoas tinham a mesma formação que eu, e depois nós ainda aprendíamos com outros. Para ser muito rápido, aquilo era um grupo que faturava na altura 600 milhões de euros, em 2002, tinha, para dar uma ideia, tinha um EBITDA de 25 e, por acaso, tinha resultados entre marginalmente negativos e marginalmente positivos. E tinha 3 grandes unidades de negócio. Tinha uma unidade de produção de fertilizantes, que eles achavam, na altura o estratega era o professor Pedro Nunes, dizia isto é fantástico porque nós temos a maioria do mercado. Chego eu e digo, não é nada fantástico, o mercado cai em termos nominais de 2% ao ano, aliás, em termos reais 2% ao ano. Portanto, é fantástico, agora não sei como é que vai ser para a frente, e lá está o problema da Renova. Os espanhóis estão a começar a interessar-se por este mercado, e como mesmo que o mercado cresça, para eles é irrelevante, porque é só um bocadinho do mercado deles todos, para nós é que o nosso mercado central cair é fundamental, é a morte do artista, portanto temos que arranjar uma solução. A solução foi fácil, vendeu-se aos espanhóis. Teve que se vender bem. Não, mas as pessoas... Não, e depois aí começaram logo. Horror, este gajo está a destruir tudo, quer acabar com a indústria. Depois havia uma empresa que gostaríamos de ter mantido, mas não mandámos porque o setor sofreu imenso, e a certa altura, com a entrada primeiro da Turquia, depois da China, que é a produção de fibras,
e nós tínhamos o problema do grupo rico, supostamente, que era precisávamos de fazer um esforço muito grande para resistir até que o resultado da ID se materializasse na produção de fibras que poderiam ser utilizadas na indústria aeroespacial, na aeronáutica, por aí fora. Mas os funcionários ali no Barreiro diziam, nem pense nisso, porque vocês não têm dinheiro, tragam da brisa. E os grupos não se gerem assim. Portanto, foi o João Manuel Dotti, resolveu o assunto, tirámos esse negócio. Então, porquê é que se concentraram num outro negócio? Porque era um negócio onde a empresa tinha uma coisa que mais nenhuma tinha. Era a única empresa do mundo que produzia um produto que é essencial para o MDI. O MDI é aquilo que se usa nos nossos automóveis, no isolamento dos edifícios, etc. E tinha tecnologia mais avançada, porque tinha permanente criado um cluster de inovação com as principais universidades portuguesas e algumas estrangeiras, e tinha um cluster de inovação que lhe permitia ser mais competitivo a produzir esse bem, e a tecnologia não estava licenciada, do que, por exemplo, clientes como a DuPont, como a Dow, como a própria Huntsman. Sobravam os alemães que estavam verticalmente integrados, uma tecnologia um bocadinho difícil. Portanto, o que é que isso... Depois de falar com os engenheiros, chegámos à conclusão, nós realmente aqui temos um grande avanço. Até já temos patenteado uma tecnologia que ainda não estamos a utilizar, que é a nova geração disto. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos tentar duplicar, triplicar o que seja o nosso tamanho. E conseguimos fazer, com uma das maiores empresas do setor, que era a Dow Chemical, um take or pay até 2023, que, entanto, agora existe outro até 2040, segundo me dizem. Portanto, lá está. Se tivéssemos apenas curto prazo após curto prazo após curto prazo, nós provavelmente continuávamos a utilizar o capital em tudo. Assim decidimos, não, a única que é realmente sustentável é esta Reja. Hoje em dia é o core da Bondalti, que faz outras coisas. A Bondalti é uma empresa que, em vez de ter uma margem EBITDA de 3 ou 4%, tem uma margem EBITDA de quase 20%, que a indústria é altíssima. E por isso, com os países é a mesma coisa e com a política industrial é a mesma coisa. Quer dizer, nós temos que olhar para o futuro. Eu acho que a grande vantagem deste estudo, ao nos dar os últimos 50 anos, é o que é o futuro. E o futuro passa muito por aquilo que os meus dois colegas disseram. Tecnologia, 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 serviços, tecnologia, e passa por muita criatividade e marca. Eu fico triste cada vez que me dizem que um sapato português, para além da questão dos serviços, para se vender bem lá fora tem que ter nome italiano. Portanto, há aqui qualquer coisa que nós não estamos a fazer. Porque a Renova é Renova, não é? As pessoas nem perguntam se é português, se é espanhol, se é italiano. É Renova. E, portanto, temos que fazer muitas renovas. Portanto, não é aqui... mas acho que é emular o caminho que foi feito. Utilizar a capacidade que a IBM e outros tiveram, mas a IBM é óbvio, de criar valor com aquilo que é distintivo nosso, criar marca e estar muito atento que hoje em dia cada vez mais vai deixar de haver uma fronteira entre indústria e serviços. Quer dizer, isto, no fundo, vai acabar tudo em qualquer coisa que não vale a pena distinguir. E talvez com isso possamos acabar a próxima vez que vier um conjunto de senhores muito sisudos dizer Portugal tem que fazer a reindustrialização. E nós perguntamos, Portugal tem que criar valor. E acho que só por isso valeu a pena vir ouvir o Augusto Mateus e agradecer à CCP o convite. Muito obrigado. Penso que não vale a pena dar uma segunda volta, que estava pensada. Não sei se tem mais alguma coisa para dizer. Ficámos por aqui só dizer que, portanto, quer esta apresentação para além, que tem sempre elementos novos, se confrontarem com o estudo em papel, e, portanto, digamos, não é lendo o livro só, acho que vale a pena também consultar estes PowerPoints que estão no site da CCP e também a gravação, se quiserem rever esta sessão, se tiverem paciência para isso, poderão revê-la também no site da CCP, dado que foi gravada e, portanto, vamos pô-la disponível a partir de logo à tarde. Agradecer a presença de todos e penso que podemos, então, dar por terminado este encontro e até à próxima.